Vamos dar um exemplo prático de como isso pode ser feito. Essa maneira correta que você pode utilizar para desenvolver esse raciocínio clínico. Então, vamos voltar aqui para o simulador da Hamilton, voltar para a tela principal dele, e vamos criar um padrão de um paciente, simular esse padrão do paciente. Então, vou colocar aqui um paciente com ARDS1, paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo, sexo do gênero feminino, 1,68 m. Observe, quando já coloca aqui 1,68 m, gênero feminino, dá 60 kg de peso predito no simulador. Se eu boto do gênero masculino, dá 65 quilos. Isso porque a fórmula do peso predito para o gênero masculino tem uma variação pequena, mas tem uma variação da fórmula do peso predito para o gênero feminino. Então, tem essa diferença, por isso dá esse peso predito diferente de um para outro. Está apresentando uma resistência de 23 centímetros de água por litro por segundo, uma complacência de 60,9 ml por centímetro de água. Então, tá uma complacência até boa demais aqui para o paciente que tem... Deixa eu ver se modificando aqui. Tá criando padrão, não. Acho que foi um bug do simulador aqui. Ele deixou o mesmo padrão que eu deixei aqui com o paciente com a resistência de 23 e uma complacência de 69. Deixa eu sair e entrar de novo no simulador. Tá aparecendo, ok? Então, vamos já fazer os ajustes no simulador. Vou colocar aqui paciente com ARDS, síndrome de desconforto respiratório agudo. Ele vai ter a resistência de 11 centímetros de água por litro por segundo. Vou colocar do gênero feminino, 1,68 m, 60 kg de peso predito. Veja que o metabolismo está aumentado aqui nesse paciente. Paciente em respiração ainda sedado, bloqueado, passivo. E vou dar o play para entrar no simulador. Entrei no simulador. Esse simulador da Hamilton ele vem no modo ASV, que é um modo avançado de ventilação mecânica, servo assistido, né, que vai tendo uma variação dos parâmetros de acordo com a evolução do paciente de forma automática. Não vamos abordar aqui na aula de hoje. Vou colocar no paciente em PCV, confirma, e aqui eu vou ter um parâmetro do paciente, frequência respiratória, parâmetro dos ajustes que você faz no ventilador, para depois ver o que vai acontecer com o paciente. Então, frequência respiratória de 12, um delta de pressão de 15, uma PIP de 5, uma fração expirada de 50%, uma acessibilidade em 5 litros por minuto, um tempo expiratório de 1 segundo, e um rise time de 70 milissegundos. Dá o confirma. Vai estar já os dados do paciente que eu falei lá antes, né? Então, paciente do gênero feminino, 1,68 m, 60 kg de peso predito. E vou iniciar a ventilação. Quando inicia a ventilação, o ventilador vai demonstrar o gráfico de pressão, o gráfico de fluxo. Podemos adicionar aqui, em vez dessa tela, colocar o gráfico de volume e tempo. Então, está aparecendo aqui o gráfico de volume aqui embaixo também. Deixa eu silenciar esse alarme. Silenciei o alarme. Então, observe que até o alarme vai apresentar. Então, o paciente está mal ventilado, o paciente vai terminar aí na óbito aqui, com esse volume corrente que ele está apresentando. Então, ó, PCO2, PTCO2 89, uma saturação de 68%. Está um parâmetro alterado da ventilação de um paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo. E aí você teria que ajustar os parâmetros para esse paciente. É dessa forma que você vai treinar. Não, eu peguei um paciente assim, ó. Peguei um paciente que está muito grave. Pô, eu posso simular no simulador da ventilação mecânica. Então, quando eu coloquei esses parâmetros do paciente, o paciente está com PTCO2 lá embaixo e saturando lá embaixo. Vou resolver o problema, vou começar a atuar com esse paciente. Antes de titular a pressão, antes de ventilar, esse paciente está com volume corrente abaixo do ideal para ele, de 6 ml por quilo de peso predito. Pode aumentar o delta de pressão do paciente, vai ter que titular depois todos os parâmetros. Eu estou só dando um estímulo mais rápido aqui para corrigir os parâmetros que ele apresenta. A gente vai ter que ajustar com a frequência respiratória mais alta para esse paciente, está 12, ele não precisa dessa frequência respiratória tão baixa. O tempo inspiratório está alto para a constante de tempo que ele tem. Veja que o volume corrente já está aumentando ali, ó, o gráfico de fluxo ali que ele está apresentando. Então, coloquei um tempo expiratório de 0,8, não está tendo alto PIP com esses parâmetros, o gráfico de fluxo expiratório chegando a zero com esses parâmetros, o volume corrente 372, eu tenho que atingir 6 ml por quilo de peso predito, um cálculo simples, a gente poderia calcular para atingir esse volume corrente está normal ou não. 360 de volume corrente deveria ser utilizado com esse paciente. Então, 380 ele conseguiria ganhar mais um pouco de volume, mas a gente está com uma PIP de 5, teria que titular. O paciente vai parar também, está saturando 75%. Colocar o paciente com FO2 100%, para depois ver qual é o melhor parâmetro que esse paciente vai ficar. Então, veja que foi um caso grave aqui, que ganhou o volume corrente, o PCO2 já baixou, foi para 54, 53, estava 90, o paciente tem acidose respiratória grave, a saturação vai começar a subir com esse FO2 aí a 100%, o paciente está bloqueado totalmente, sem assumir a ventilação mecânica. Eu iria titular agora a melhor PIP para esse paciente, com o volume corrente lá de 6 ml por quilo de peso predito, fazendo a manobra de recrutamento, mini titulação de PIP desse paciente e ajustar a melhor PIP. É dessa forma que vai treinando. Não é muito melhor treinar assim do que treinar com um paciente grave real,
chega lá no paciente, vai ficar perdido. Não, simula antes, em casa, no computador. Pega uma pessoa para dar o suporte, para treinar. Ah, Antônio, mas eu não tenho essa pessoa para dar o suporte. Põe os conteúdos aqui que a gente está produzindo sempre. De tempos em tempos também eu abro uma turma da formação completa do método fisioterapia intensiva, onde a gente tem esses treinamentos através da simulação. Então tem toda a base do conhecimento teórico, conhecimento prático, da iniciativa e atitude que você tem que ter dentro da terapia intensiva, do processo para você desenvolver o raciocínio clínico. E existe o treinamento também através da simulação dos pacientes. Então, o paciente está ainda muito ruim, está saturando 81%, o volume corrente está baixo, a gente pode colher uma gasometria para esse paciente. Então, no simulador, vai fazer uma análise. Ó, PaO2 45, PaCO2 74, você vai fazendo os ajustes, que não é o objetivo da aula de hoje. O objetivo é você entender como você pode utilizar esse simulador. Aqui eu teria que titular a PIP, encontrar a melhor PIP, para colocar o paciente numa posição que não tivesse hiperdistensão nem colapso, e aí ia começar a subir a saturação, né? E depois eu começaria a reduzir a FO2. Mas são os ajustes práticos, reais do dia a dia que você vai fazer, e você vai utilizar o simulador para não treinar com o paciente. Como eu falei no começo, é assim que um piloto de avião faz. Ele simula para depois ir para o paciente. E você tem que também fazer isso. Ah, Antônio, não, mas isso dá trabalho, isso eu não sei mexer. Pô, simples. Como eu demonstrei aqui, tem simuladores que você nem utiliza, nem precisa baixar para o computador. Pelo site, login, nem precisa fazer login. Você entra lá e você já começa a utilizar o simulador do ventilador mecânico. Isso é que você tem que fazer e não esperar chegar no dia prático. Não, já se adianta, já vai lá, já começa a atuar com esses simuladores.